Entrei na copa do escritório para pegar meu café de sempre, mas o que vi me deixou em choque. Colin Barrett, meu sócio e cofundador da Axis e da North Analytics, estava inclinado sobre a minha caneca favorita, aquela azul que eu usava todos os dias. Em sua mão havia um pequeno frasco de vidro, e eu assisti horrorizada, enquanto ele pingava cuidadosamente algumas gotas de um líquido transparente no meu café. Meu coração acelerou enquanto eu me encostava no batente da porta, tentando não ser notada. Colin mexeu o café com calma e depois guardou o frasco no bolso do paletó. Ele não fazia ideia de que eu estava ali, observando tudo. Faltavam cerca de 20 minutos para a apresentação mais importante da nossa história. Um contrato de $2.4 milhões com a Oralis Tech, algo que poderia transformar completamente o futuro da empresa. Esperei até Colin sair da cozinha, assobiando de forma despreocupada como se nada tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam enquanto eu trocava rapidamente nossas canecas e, por instinto, puxei o celular e comecei a gravar, registrando tudo caso precisasse de provas depois. A caneca branca e simples dele agora estava no lugar da minha. Fosse o que fosse que ele tinha colocado ali, seria ele quem iria beber. A ironia daquilo era óbvia demais para ignorar. Colin sempre se orgulhava de ser o cérebro estratégico da parceria, mas acabara de cometer o maior erro da própria carreira. Assim que ouvi ele chamar: "Leah, a sala do Zoom está pronta." Peguei minha caneca e esbocei um sorriso contido. Eu sabia que aquela reunião ia sair totalmente do controle. Cerca de 40 minutos após o início da apresentação, ficou evidente que algo estava errado com Colin. Ele começou bem, apresentando a empresa aos executivos da Oralis Tech, com a confiança de sempre. Mas agora, pequenas gotas de suor surgiam na testa dele, mesmo com o ar-condicionado no máximo. Então, nossa plataforma de análise pode... Ele parou no meio da frase, olhando para a tela sem reação. O CEO da Oralis, Daniel Krell, levantou levemente uma sobrancelha. 3 investidores importantes aguardavam em silêncio, mas eu conseguia perceber o interesse deles diminuindo. Colin limpou a testa e tentou continuar. Os dados mostram que... As palavras saíram embaralhadas, como se ele não conseguisse articular direito. A habilidade dele em apresentações, normalmente impecável, simplesmente tinha desaparecido. Eu vinha acompanhando tudo com uma satisfação crescente, mas percebi que precisava agir. Nossa reputação estava em jogo, e aquele contrato significava tudo para nós dois, mesmo depois do que ele tinha tentado fazer comigo. "O que o Colin está explicando?" interrompi com naturalidade. "É como nossa análise preditiva pode aumentar a eficiência operacional de vocês em 35%. Avancei para o próximo slide e assumi o controle da apresentação, enquanto Colin se apoiava na mesa de conferência, cada vez mais confuso. Os executivos da Oralis voltaram imediatamente a atenção para mim, e o alívio no rosto deles era visível. A reunião ainda estava longe do fim. Durante uma pausa rápida, enquanto Colin tentava se recompor, peguei meu celular e fiz uma busca rápida para confirmar o que eu já suspeitava. Eu não consegui identificar exatamente o que Colin tinha usado, mas os sintomas que eu estava vendo, desorientação, fala arrastada e dificuldade de concentração, indicavam algum tipo de substância que afetava o sistema nervoso central. Fosse o que fosse, estava fazendo efeito rápido. Confusão leve, lapsos de memória e cansaço intenso. Aquilo me deu um nó no estômago quando entendi a situação. Colin não tinha apenas tentado me prejudicar profissionalmente. Ele tinha tentado me drogar para que eu parecesse completamente incapaz diante dos clientes mais importantes que já tivemos. Aquilo não era disputa de escritório, era sabotagem. O rosto dele estava pálido, e ele piscava sem parar, como se não conseguisse focar. "Desculpem por isso", disse ele, tentando se recompor diante da equipe da Oralis. "Onde nós paramos?" Nesse momento, meu celular vibrou com uma mensagem que fez meu coração disparar. Era de Marcus Chen, chefe de estratégia da Oralis. "Podemos conversar em particular depois da apresentação? Estou muito interessado na sua visão." Olhei para Colin
que se esforçava para lembrar o ponto da apresentação. Ele não fazia ideia de que o plano dele tinha falhado completamente, nem de que os clientes agora estavam muito mais interessados em mim. Enquanto ele se desculpava novamente e dizia que precisava de um pouco de ar, resolvi investigar melhor. Algo me dizia que aquilo não tinha sido impulsivo. Caminhei até a impressora e notei um documento esquecido na bandeja de saída. Ao bater o olho, reconheci imediatamente o layout da nossa apresentação, mas algo estava diferente. Era uma versão alternativa da apresentação para a Auralis, com uma diferença fundamental. Apenas o nome dele aparecia na proposta. O meu nome, minhas contribuições e minhas estratégias tinham sido completamente removidos. Na capa, em vez de Axis e North Analytics, estava Barrett Consulting Solutions. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava as páginas. Cada ideia que eu desenvolvi, cada noite sem dormir aperfeiçoando tudo, tinha sido transformada em um projeto solo dele. Não era só sobre me drogar naquela reunião. Colin estava planejando me excluir totalmente e assumir nosso maior cliente sozinho. Quando ele voltou, visivelmente pior, se jogou na cadeira e murmurou. Isso não era para acontecer hoje. Claramente desorientado. Aquelas palavras confirmaram tudo. A parceria que eu construí durante 2 anos estava prestes a ser roubada na minha frente. Mas ele não percebia que, naquele momento, o destino dele já estava selado. Respirei fundo e voltei para a apresentação, decidida a mostrar à Auralis exatamente o que eles perderiam se seguissem apenas com Colin. Comecei a apresentar o plano estratégico que eu havia criado, aquele que ele sempre dizia ser ambicioso demais. Nossa estratégia de implementação em 3 fases, expliquei, avançando entre gráficos e projeções, se integra à estrutura atual de vocês, enquanto oferece dados em tempo real que os concorrentes simplesmente não possuem. Os sócios começaram a se inclinar para a frente, fazendo perguntas detalhadas sobre segurança, escalabilidade e retorno a longo prazo, todas direcionadas a mim. O interesse deles crescia à medida que eu explicava cada ponto técnico e os resultados esperados. Colin, ainda afetado, tentou participar. Sim, e nós também podemos... Ele tentou avançar o slide, mas errou completamente o comando e acabou fechando toda a apresentação. A tela ficou preta, e o silêncio tomou conta da sala. Não tem problema, falei com calma, abrindo minha versão de backup no meu próprio notebook. Eu sempre deixo uma segunda cópia pronta. Daniel Krell sorriu, demonstrando respeito. Ótima preparação, Lea. Pode continuar. Enquanto eu retomava a apresentação sem falhas, meu celular vibrou novamente com uma mensagem no Slack, enviada por Serena, uma das analistas. Era urgente. Veja seu e-mail agora. Dei uma olhada discreta e senti a raiva subir. Era um e-mail de Colin para alguém chamado Daniel, com o assunto Plano de Transição da Auralis, confidencial. No conteúdo, ele detalhava o plano de dividir o contrato e transformá-lo em uma nova empresa chamada Barrett Solutions. Ele mencionava mudanças na equipe e a saída gradual de alguns sócios por supostos problemas de desempenho. O e-mail tinha sido enviado 3 dias antes, e foi aí que o erro dele apareceu. Ele colocou a pessoa errada em cópia. Em vez de enviar para Serena Williams, enviou para Serena Martinez, que trabalhava diretamente comigo. Olhei para Colin, que massageava as têmporas, tentando acompanhar a apresentação. Ele não fazia ideia de que todo o plano tinha sido exposto por um erro próprio. A ironia era impossível de ignorar. O homem que tentou me derrubar tinha acabado de cometer o maior erro da carreira. Enquanto eu continuava apresentando para a equipe da Auralis, já estava pensando no próximo passo. Na semana anterior, enquanto eu finalizava a proposta para a Auralis, Colin disse que tiraria 1 dia de folga. Naquele momento não dei muita atenção. Agora compreendi exatamente onde ele tinha estado. Ele havia almoçado em particular com Daniel Krell, o CEO da Auralis, sem me avisar. Durante esse encontro, Colin semeou dúvidas sobre a minha capacidade. Ele afirmou a Daniel que eu pediria demissão em breve, por conta de problemas de desempenho, e que ele assumiria o comando total de todos os projetos da Auralis.
Tudo fez sentido de repente. Aquela apresentação inteira tinha sido montada como um teste. Daniel não estava apenas avaliando as capacidades da nossa empresa. Ele estava, na verdade, colocando à prova a minha liderança com base nas mentiras do Colin. Foi por isso que, no meio da minha explicação técnica, Daniel fez uma pergunta inesperada sobre integração de sistemas, algo que não fazia parte do escopo original do projeto. Leah, disse ele, recostando-se na cadeira. Como você lidaria com a sincronização de dados em tempo real em diversos ambientes de nuvem? Era claramente uma pergunta de teste, pensada para avaliar se eu conseguiria raciocinar sob pressão ou se eu iria travar, como Colin havia previsto. Sorri com segurança. Ótima pergunta, Daniel. Vou te explicar nossa abordagem híbrida. Ao começar a explicação técnica detalhada, percebi a expressão de Daniel mudar, passando do ceticismo para uma surpresa genuína, quase admirada. Aprofundei o tema da integração de sistemas, explicando nosso método proprietário para a sincronização de dados em tempo real. Utilizamos uma combinação de arquitetura orientada a eventos e cache distribuído, continuei, o que nos permite manter a consistência das informações em múltiplos ambientes de nuvem, reduzindo a latência em até 60%. Daniel concordou com um leve aceno, fazendo anotações em seu tablet. Isso é bem mais sofisticado do que o que discutimos na semana passada, comentou, lançando um olhar significativo para Colin. Colin entrou em evidente desespero, percebendo que suas mentiras sobre a minha suposta incompetência estavam sendo desmascaradas. Leah, o que você está fazendo? Sussurrou ele com urgência, mais alto o bastante para que a equipe da Oralis escutasse. Estou respondendo às perguntas deles de forma profissional. Respondi com calma sem tirar os olhos de Daniel. Não é exatamente para isso que estamos aqui? Os outros sócios começaram a fazer perguntas adicionais sobre prazos de implementação, protocolos de segurança e estimativas de custo. A cada resposta que eu dava, ficava ainda mais evidente que eu era a especialista técnica de que eles precisavam, não o Colin. Esse nível de domínio é exatamente o que o nosso CTO vem solicitando, afirmou Maria Santos, uma das sócias da empresa. Estamos enfrentando problemas com silos de dados há meses. Colin tentou intervir. Com certeza conseguimos cuidar dessa integração. Mas suas palavras saíram lentas e confusas. O contraste entre minhas respostas técnicas precisas e a dificuldade dele em se expressar não poderia ser mais claro. Daniel olhou diretamente para mim. Leah, acho que precisamos conversar com mais profundidade sobre esse projeto. Assim que nossa reunião com a Aralis terminou, pedi licença e liguei imediatamente para Madison Leary, minha advogada empresarial. Minhas mãos ainda tremiam por causa da adrenalina enquanto eu explicava tudo. O café adulterado, as reuniões escondidas, a apresentação roubada. Colin tentou me sabotar usando algum tipo de substância, eu disse a Madison, andando de um lado para o outro na sala de conferências vazia. E tenho provas de que ele está planejando tomar o nosso maior cliente. A resposta dela foi rápida e direta. Me envie tudo o que você tiver. Fotos, e-mails, qualquer evidência que tenha reunido. Mas antes, deixe-me verificar o contrato de sociedade. Ouvi o som do teclado do outro lado da ligação. Após alguns minutos, ela encontrou o que procurava. Leah, de acordo com os documentos que vocês assinaram, você possui 51% de toda a propriedade intelectual desenvolvida na Axis and North. Isso inclui relações com clientes, métodos proprietários e estruturas estratégicas. Meu coração acelerou. O que isso quer dizer? Quer dizer que Colin não pode simplesmente sair levando clientes ou o trabalho que foi construído, explicou Madison. O acordo de sociedade é sólido. Você tem o controle majoritário de tudo o que foi desenvolvido em conjunto. Houve uma breve pausa antes da pergunta que eu já esperava. Você quer formalizar isso? Porque com as provas que possui, podemos iniciar um processo legal para suspender Colin e, dependendo das evidências, forçar sua saída da sociedade por quebra de dever fiduciário. Através das paredes de vidro da sala de conferências, observei Colin, que estava curvado sobre a mesa, ainda sentindo os efeitos da própria tentativa de sabotagem. Sim, respondi com firmeza. Vamos fazer isso.
Enquanto Colin estava claramente debilitado e quase sem conseguir se manter alerta, decidi reunir mais provas. Passei pelo escritório dele, cuja porta estava entreaberta. Do corredor, consegui ver documentos espalhados sobre a mesa. Sem entrar, usei meu celular para fotografar discretamente tudo o que era visível dali. Se ele acordasse e me visse ali, seria difícil explicar a situação. Mas eu precisava entender até onde ia aquela traição. Sobre a mesa, parcialmente coberta por alguns relatórios financeiros, identifiquei uma pasta parda com o rótulo Reformulação da Vanguard. Dentro dela, havia documentos que me deram um nó no estômago. Colin havia elaborado um plano completo para me tirar da empresa, com métricas de desempenho manipuladas que me retratavam como incompetente e pouco confiável. Havia formulários falsificados de feedback de clientes afirmando que eu havia perdido prazos que, na verdade, eu tinha cumprido, além de projeções financeiras distorcidas, indicando que minhas estratégias tinham causado prejuízos, quando o oposto era verdadeiro. Havia até e-mails fabricados de membros da equipe expressando dúvidas sobre a minha liderança. O nível de planejamento era assustador. Aquilo não tinha sido uma decisão impulsiva de adulterar meu café. Era uma estratégia construída ao longo de meses para destruir minha reputação e tomar tudo pelo que eu havia lutado. Fotografei rapidamente cada página com o celular, garantindo que as datas e as anotações feitas por Colin estivessem registradas. Em seguida, enviei tudo imediatamente para Madison com o assunto. Evidências adicionais urgente. Enquanto recolocava a pasta cuidadosamente no lugar, Colin se mexeu na mesa. Saí dali rapidamente e voltei para minha área de trabalho, com o coração acelerado. As provas eram muito fortes, e Colin nem imaginava que a própria documentação dele tinha acabado de definir seu destino. Cerca de 40 minutos após o início da nossa apresentação na Aralis, recebi um e-mail que mudou completamente o rumo das coisas. Era de Maya Calhoun, a terceira sócia da empresa, que havia acompanhado a reunião de forma discreta. Leia, podemos conversar em particular? Tenho algumas preocupações sobre o seu sócio. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro da cidade, longe do escritório. Maya chegou antes, e sua expressão era séria quando me sentei à frente dela. Preciso ser totalmente sincera com você, disse Maya mexendo seu café. Colin entrou em contato comigo no mês passado sobre uma possível mudança no cargo de CEO da sua empresa. Ele sugeriu que, após o financiamento do projeto Aralis, você deixaria a posição e ele assumiria o controle total. Fiquei em choque. Ele disse que eu sairia do cargo? Ele afirmou que você estava enfrentando problemas de desempenho e que essa transição seria melhor para todos. Mas depois do que vimos hoje, ficou claro que ele não estava dizendo a verdade. Maya se inclinou levemente para a frente. Lia, você é claramente a especialista técnica e a mente estratégica por trás dessa empresa. Colin mal conseguiu se manter focado durante uma reunião decisiva com um cliente. Contei a ela sobre o episódio do café e os documentos falsificados que havia descoberto. O rosto dela se fechou de indignação. Isso é totalmente inaceitável, disse com firmeza. A Maya Ventures adota tolerância zero para esse tipo de conduta. Se você decidir tomar medidas contra Colin, nós vamos apoiar você tanto financeiramente quanto juridicamente. O alívio que senti naquele momento foi enorme. Eu não apenas tinha provas da traição de Colin, como também agora contava com aliados influentes dispostos a me ajudar. Na manhã seguinte, coloquei em prática a primeira etapa do meu plano. Seguindo a orientação da minha advogada, iniciei uma restrição temporária ao acesso do Colin aos sistemas críticos, enquanto uma análise formal e a aprovação do conselho eram providenciadas. Como eu detinha a maioria da propriedade intelectual, essa medida estava dentro das possibilidades legais naquele momento. Quando Colin chegou ao escritório e tentou acessar os sistemas, percebeu imediatamente que algo estava errado. Ele entrou no meu escritório furioso, com o rosto vermelho de raiva. "O que você fez com o meu acesso?" exigiu, parado diante da minha mesa. Olhei para ele com tranquilidade. Seu acesso foi suspenso temporariamente enquanto aguardamos uma análise das suas atividades recentes. "Você não pode fazer isso",
Eu sou cofundador desta empresa. Abri a gaveta da minha mesa e retirei uma carta que Madison havia preparado. Na verdade, posso sim. Esta carta detalha a sua situação atual e os motivos da restrição do seu acesso. Colin pegou o documento e o leu rapidamente. Seu rosto perdeu a cor ao perceber que ali estavam descritas evidências das suas tentativas de sabotagem e da quebra de dever fiduciário. Isso é absurdo, murmurou. Você não consegue provar nada disso. Vou entrar com um processo contra você e exigir que retire tudo isso. Dei um pequeno sorriso. Sugiro que você converse com o seu advogado sobre isso. O meu acredita que tenho um caso muito consistente. Colin amassou a carta e a lançou sobre a minha mesa. Você não faz ideia do que está começando, Leah. Mas eu sabia exatamente no que estava me metendo e estava pronta para enfrentar o que viesse depois. Naquela mesma tarde, chamei para uma conversa reservada a nossos 3 analistas juniores, Serena Martinez, Jake Thompson e Amy Chen. Eu sempre tive a impressão de que eles sabiam mais sobre o comportamento do Colin do que demonstravam, e eu estava certa. Preciso que vocês me contem a verdade sobre o que vem acontecendo aqui. Falei enquanto nos reuníamos em uma sala de conferências menor. Sem consequências, sem julgamentos. Só preciso de sinceridade. Serena foi a primeira a falar. O Colin vem assumindo o crédito pelo seu trabalho há meses, Leah. Lembra daquela estratégia de retenção de clientes que salvou a conta da Morrison? Ele disse para todo mundo que a ideia era dele. Jake concordou com a cabeça. E o modelo preditivo para o setor de saúde? Ele apresentou ao conselho como se tivesse desenvolvido sozinho. Amy foi a mais hesitante, mas acabou se abrindo. Na semana passada, ele te chamou de peça descartável durante uma reunião de equipe da qual você saiu. Ele disse que a empresa estaria melhor sem você pensando demais e sendo perfeccionista. Senti um aperto no peito, mas não fiquei surpresa. Vocês aceitariam colocar tudo isso por escrito? As 3 concordaram imediatamente. Temos tudo anotado, disse Serena. Sabíamos que algo assim poderia acontecer em algum momento. Eles passaram a hora seguinte registrando incidentes específicos, datas e testemunhas. Ao final da reunião, eu tinha depoimentos formais de 3 funcionários descrevendo meses de apropriação de crédito, manipulação e comentários inadequados sobre a minha capacidade profissional. Obrigada pela honestidade de vocês, eu disse. A partir de agora, esta empresa vai ser diferente. O alívio no rosto deles dizia muito sobre o ambiente tóxico que Colin vinha criando. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Daniel Krell, da Oralis Tech. Leah, preciso te perguntar algo diretamente, disse ele com um tom sério. Colin me ligou hoje à tarde dizendo que você está sendo difícil e tentando prejudicar a parceria. Mas depois da apresentação de hoje, tenho dúvidas sobre a versão dele. Respirei fundo. Daniel, acho que você merece saber o que realmente aconteceu durante a nossa reunião. Enviei tudo para ele. O vídeo que gravei discretamente do Colin adulterando meu café, os documentos falsificados, os e-mails sobre a tentativa de roubar o contrato da Oralis e as declarações escritas dos meus funcionários. Houve um silêncio prolongado depois que terminei de explicar. Por fim, Daniel falou. Leah, isso é uma das situações mais graves que já vi em uma relação comercial. Tentar dopar um sócio não é apenas antiético, é crime. Eu entendo se você quiser repensar a parceria com a nossa empresa, respondi em voz baixa. Na verdade, eu quero reavaliar a participação do Colin, disse Daniel com firmeza. Vamos avaliar essa situação internamente, mas com base no que você nos mostrou, estamos reconsiderando seriamente o envolvimento do Colin. O peso que saiu dos meus ombros naquele momento foi enorme. Eu não só tinha exposto a traição de Colin, como também tinha preservado o relacionamento mais importante da história da nossa empresa. Obrigado por confiar em mim e ser transparente, disse Daniel antes de encerrar a ligação. Entraremos em contato em breve para dar continuidade. No dia seguinte, convoquei uma reunião emergencial do conselho da Axis
e da North Analytics. Nosso conselho era formado por 5 membros: eu, Colin e 3 consultores externos que haviam investido na empresa. Preparei uma apresentação completa documentando 11 violações distintas de conduta ética cometidas por Colin. As provas eram muito fortes: a tentativa de me dopar, as avaliações de desempenho manipuladas, a propriedade intelectual desviada, as reuniões ocultas com clientes e o padrão consistente de apropriação de crédito. Isso é uma perseguição, protestou Colin quando terminei. Leah está tentando me tirar da empresa porque tem inveja dos meus contatos com clientes. A conselheira Patricia Williams, uma executiva experiente, analisou o material com atenção. Colin, essa documentação mostra um padrão claro de comportamento enganoso. As evidências em vídeo, por si só, já são bastante preocupantes. Como sabemos que esse vídeo é verdadeiro? Questionou Colin. Nós encaminhamos para a análise de um especialista em perícia digital, respondi, deslizando o relatório pela mesa. Foi validado como autêntico e sem alterações. Os outros membros do conselho, Robert Chung e Michael Torres, trocaram olhares apreensivos. Robert falou primeiro. Colin, essas acusações são graves. Você tem alguma prova para contestá-las? O rosto dele estava vermelho de raiva, mas ele não tinha nada além de negações. Depois de 2 horas de discussão, o conselho votou de forma unânime pela suspensão de Colin até a conclusão de uma investigação completa. Seu acesso a todos os recursos da empresa está suspenso imediatamente, anunciou Patricia. Você tem 48 horas para responder formalmente a essas acusações. Colin se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso não acabou, Leah. Mas todos ali sabiam que tinha acabado. 2 dias depois, Colin pediu uma reunião privada comigo. Ele parecia abatido ao se sentar à minha frente, muito diferente da postura arrogante de antes. Quero propor um acordo, disse em voz baixa. Eu saio da empresa voluntariamente se você me oferecer uma compensação razoável, sem advogados, sem exposição pública. Observei seu rosto por alguns segundos. Você tentou me dopar, Colin. Falsificou documentos para destruir minha reputação. Tentou tomar nosso maior cliente e agora quer que eu te pague para sair discretamente? Não precisa ser muito, disse ele, visivelmente desesperado. Só o suficiente para me ajudar a recomeçar. Recostei-me na cadeira. Você tentou destruir minha carreira e tomar tudo pelo que trabalhei. Não vai escapar das consequências comprando uma saída fácil. A expressão de Colin ficou rígida. Você está cometendo um erro, Leah. Eu tenho contatos nesse mercado. Posso dificultar bastante as coisas para você. Fique à vontade para tentar, respondi com calma. Mas vale mencionar que Madison já registrou uma denúncia formal junto ao Ministério Público sobre o seu comportamento. E Daniel Krell está avaliando levar o caso da substância às autoridades. O rosto de Colin perdeu a cor. Ele se levantou sem dizer mais nada e caminhou até a porta. No momento em que saía, Tara, sua assistente executiva, passou em silêncio carregando uma caixa com seus objetos pessoais. Ela me lançou um olhar que dizia tudo. Com a suspensão oficial de Colin, tomei a decisão de reformular completamente a marca da empresa. A Axis and North Analytics estava muito ligada à imagem dele, e eu queria um recomeço que refletisse os meus valores. Anunciei o lançamento da Monroe Insight Partners para a equipe e para os clientes. A reação foi extremamente positiva. Muitos admitiram que sempre me viram como a verdadeira força por trás do crescimento da empresa. Daniel Krell me ligou pessoalmente para me parabenizar pela mudança de marca. E a Oracle Tech assinou oficialmente o contrato de 2 milhões. Fechamos um acordo de 4 milhões diretamente com a Monroe Insight Partners. Estamos animados em ser o primeiro grande cliente dessa nova fase, disse Daniel durante a assinatura. Enquanto isso, Colin entrou com uma ação judicial, alegando que eu havia tomado a empresa dele. No entanto, com todas as provas reunidas, a ação foi indeferida após um processo acelerado de análise que levou algumas semanas. A decisão do juiz foi clara e favorável. As provas mostram de forma clara que o Sr. Barrett se envolveu em práticas fraudulentas, com a intenção de se apropriar de propriedade intelectual que, de fato,
pertencia à Sra. Monroe. Cerca de uma semana após a mudança de marca, um blog do setor publicou um artigo difamatório sobre a minha empresa, evidentemente financiado por Colin. O texto me retratava como uma sócia problemática que teria forçado a saída de uma cofundadora respeitada. Aquilo me atingiu, principalmente porque muitos dos nossos potenciais clientes acompanham aquela plataforma. Ainda assim, eu já estava preparada para essa possibilidade. Publiquei uma resposta completa, incluindo a gravação integral da nossa reunião com a Oralis, o vídeo do Colin colocando droga no meu café e depoimentos de funcionários. A verdade fala por si, escrevi. Incentivo qualquer pessoa interessada nos fatos a analisar as evidências documentadas. A reação foi imediata e muito forte. Em poucas horas, a história se espalhou pelo LinkedIn. Líderes do setor começaram a compartilhar minha resposta, comentando coisas como: "É disso que o mercado precisa, mais transparência nos negócios." O blog original foi obrigado a publicar uma retratação e um pedido de desculpas. A opinião pública virou completamente a meu favor, e a reputação de Colin no setor ficou praticamente destruída. Cerca de um mês depois, minha equipe financeira identificou algo que me deu um nó no estômago. Durante a auditoria das contas da nossa antiga empresa, encontraram indícios de que Colin vinha desviando, de forma sistemática, verbas de marketing para uma conta pessoal. "Parece que ele faz isso há quase 8 meses", explicou Sarah, nossa nova diretora financeira. "São valores pequenos de cada vez, mas no total, chegam a quase $30.000. O padrão era claro e planejado. Colin utilizava notas fiscais falsas de fornecedores para transferir dinheiro da empresa para uma conta sob seu controle. Isso configura fraude criminal", disse Madison quando encaminhei as provas. "Precisamos levar isso às autoridades imediatamente." Senti um desconforto profundo ao lembrar de todas as vezes em que Colin reclamou do orçamento apertado, enquanto, na verdade, estava nos roubando. Registramos uma denúncia formal junto ao Ministério Público. A investigação começou poucos dias depois. "Isso fortalece ainda mais nossa posição", explicou Madison. "Fraude financeira é um crime sério." Enquanto a investigação criminal avançava, recebi uma ligação inesperada de Tara, ex-assistente de Colin. Ela parecia nervosa, mas decidida. "Leah, preciso esclarecer algumas coisas", disse ela. "Fui chamada para depor sobre as atividades do Colin." Nos encontramos em um restaurante tranquilo no centro da cidade. Tara parecia aliviada por finalmente poder falar abertamente. "Eu sabia das irregularidades financeiras", confessou. "Colin me fazia processar aquelas faturas falsas. Guardei cópias porque tinha medo de acabar sendo responsabilizada." Ela colocou sobre a mesa uma pasta grossa cheia de documentos. Pedidos de compra de serviços que nunca existiram. Relatórios de despesas de eventos aos quais ele nunca compareceu. "Eu tenho tudo." O Ministério Público ofereceu um acordo de colaboração em troca do depoimento de Tara, e ela demonstrou disposição total para colaborar. "Obrigada por ter vindo falar", eu disse. "Isso exige coragem." Madison ficou extremamente satisfeita quando liguei para ela. Com o depoimento da Tara, Colin vai ter muita dificuldade para escapar de consequências sérias. A pressão jurídica acabou se tornando insustentável para Colin. Por meio do advogado dele, fomos procurados para negociar um acordo que evitasse um processo longo e uma possível pena de prisão. Os termos eram exatamente o que eu buscava. Colin assinaria um acordo de rescisão completo, abrindo mão de qualquer reivindicação contra a Monroe Insight Partners e aceitando uma cláusula de não concorrência de 3 anos. Ele também concordou em devolver integralmente os valores desviados, explicou Madison, além de pagar uma compensação pelos danos causados ao negócio. O valor era significativo, suficiente para cobrir o dinheiro desviado, os honorários advocatícios e os prejuízos. Mais importante do que isso, me devolveu o controle total da empresa que eu havia construído. Quando Colin assinou os documentos, ele parecia abatido. O homem confiante e manipulador que tentou me drogar já não existia mais. "Espero que tenha valido a pena", eu disse em voz baixa enquanto ele se preparava para sair. Ele não respondeu.
Ao vê-lo deixar a sala de reuniões pela última vez, senti um alívio que vinha esperando há meses. A notícia da queda de Colin se espalhou rapidamente pelo setor, e a reação foi muito intensa. Antigos colegas começaram a entrar em contato para pedir desculpas por não terem se posicionado antes. Diversos profissionais talentosos demonstraram interesse em se juntar a Monroe Insight Partners, mas fui criteriosa. Eu queria apenas pessoas que tivessem demonstrado integridade e lealdade naquele período difícil. Serena, Jake e Amy foram os primeiros a receber promoções e aumentos. Eles estiveram ao meu lado quando teria sido mais fácil se calar. O avanço mais empolgante veio por meio da rede de contatos da Oralis Tech. Uma grande empresa da área da saúde nos procurou com uma proposta de consultoria de $1.700.000. Daniel Krell falou muito bem do seu trabalho, explicou o diretor de tecnologia da empresa. Ele disse que você é exatamente o tipo de parceira estratégica que precisamos. A Monroe Insight Partners estava crescendo mais rápido do que eu jamais imaginei. Estávamos construindo uma cultura baseada em respeito, transparência e conquistas compartilhadas. Tudo o que havia faltado sob a influência de Colin. 6 meses após o lançamento da empresa, fui convidada para fazer o discurso de abertura na National Tech Ethics Summit. De pé naquele palco, olhando para centenas de líderes do setor, senti um orgulho que nunca havia experimentado. Comecei contando que meu antigo sócio tentou me sabotar antes de uma apresentação decisiva para a minha carreira. A plateia imediatamente se interessou. Relatei toda a história. O café adulterado, a propriedade intelectual roubada, a fraude sistemática e o desfecho que trouxe justiça. Mas foquei nas lições, não no drama. Quando alguém tenta destruir sua reputação por meio de mentiras, eu disse, a resposta mais forte é a verdade comprovada. Guardem registros, reúnam provas e não deixem que o medo impeça vocês de fazer o que é certo. O impacto foi evidente. Ao terminar, o auditório inteiro se levantou em uma longa salva de aplausos que durou vários minutos. Aquela jovem que antes se sentia intimidada pelo ambiente corporativo havia se tornado uma voz ativa em defesa da ética nos negócios. 1 ano depois, recebi a notícia final sobre Colin, trazendo um encerramento satisfatório para toda aquela situação. 3 associações relevantes do setor iniciaram processos disciplinares que resultaram na suspensão da atuação dele devido às violações éticas comprovadas no nosso caso. A ironia daquilo era óbvia demais para ignorar. Eu não precisei fazer nada para que essas consequências adicionais acontecessem. O próprio setor analisou as provas e tirou suas conclusões sobre a capacidade de Colin de continuar na profissão. Ele jamais conseguiria reconstruir sua carreira naquela área. Qualquer potencial cliente encontraria facilmente o histórico documentado de sua conduta com uma simples busca online. Naquele mesmo dia, encontrei uma última mensagem de Colin na pasta de spam. Você vai se arrepender disso, Leah. Observei aquelas palavras por um momento e depois apaguei a mensagem sem responder. Ele ainda não entendia que sua própria queda foi consequência direta das escolhas que fez. Eu apenas me recusei a ser vítima. E isso foi o que levou à justiça. Hoje pela manhã, estou sentada no meu escritório de canto, com vista para o centro da cidade, vendo o sol nascer e iluminar tudo com uma luz dourada. A Monroe Insight Partners cresceu para 23 funcionários e estamos no caminho para alcançar um faturamento de 8 dígitos neste ano. Sobre a minha mesa está uma caneca que minha equipe me deu no Natal passado. Ela é simples, branca, com 5 palavras escritas em destaque. Construído, não traído. Todas as manhãs, ao preparar meu café, eu me lembro de onde tudo começou, com a tentativa desesperada de Colin de me sabotar antes da reunião mais importante da minha carreira. Ele achou que poderia adulterar meu café e tomar o meu futuro. No fim, acabou revelando quem realmente era. O contrato com a Oralis, que deu início a tudo, trouxe mais 12 grandes clientes e consolidou nossa reputação como uma das empresas mais éticas do setor. Dou um gole no café e sorrio. Tem gosto de vitória, de justiça e da satisfação de ter construído algo verdadeiro com trabalho honesto. Desta vez, eu sei exatamente o que está na minha xícara. O resultado de tudo que eu lutei para construir.
E sei exatamente o meu valor. Tudo o que conquistei com talento, dedicação e coragem para defender o que é certo. A história mostra que o maior erro de Colin não foi tentar sabotar Leah, foi subestimar quem ela realmente era. Ele acreditava que controle vinha de manipulação, mas ignorou um princípio silencioso. Quem constrói valor real não precisa roubar espaço, porque naturalmente se torna indispensável. Leah não reagiu com impulsividade. Ela observou, coletou provas e escolheu o momento exato para agir. Isso revela algo profundo sobre poder. Ele não está no confronto imediato, mas na capacidade de suportar a pressão sem perder clareza. Muitas pessoas perdem oportunidades não por falta de talento, mas por reagirem cedo demais. Leah fez o oposto. Ela esperou, entendeu o jogo e virou completamente o tabuleiro. No fim, não foi apenas uma vitória profissional. Foi uma redefinição de identidade. E isso levanta uma questão incômoda. Quantas vezes você já teve razão, mas perdeu por não saber o momento certo de agir? A grande lição aqui não é sobre vingança. É sobre posicionamento. Leah não ganhou porque expôs Colin. Ela ganhou porque construiu uma base sólida antes disso. Provas, estratégia, controle emocional e domínio técnico. Isso mostra que, em ambientes competitivos, não basta ser bom, é preciso ser estruturalmente forte. Muitas pessoas confiam apenas em talento ou esforço, mas ignoram algo essencial: proteção. Leah documentava, observava padrões e mantinha controle sobre o que era dela. Isso fez toda a diferença quando foi testada. Outro ponto crucial é a paciência estratégica. Ela não tentou vencer rápido, ela venceu certo. E isso muda tudo. Porque quando você vence certo, não deixa espaço para retorno do adversário. No mundo real, nem sempre quem grita mais alto vence. Vence quem constrói uma posição impossível de ser derrubada. A pergunta que fica é: você está apenas trabalhando? Ou está construindo algo que ninguém pode tirar de você? Agora me diz. Você acha que liderança de verdade se prova no discurso? Ou no controle que você mantém quando tudo está desmoronando? E, se você fosse Leah, teria exposto tudo imediatamente? Ou jogado estrategicamente até o momento certo como ela fez? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui você não só assiste histórias, você aprende a enxergar o jogo por trás delas.